Olá, estamos de volta para mais um programa Conversa em Família. Aproveita, chama a turma aí em casa, senta que já vai começar. O assunto de hoje é um assunto bastante delicado, mas que precisa urgentemente ser falado. E é considerado um tabu para muitos, porque é algo extremamente dramático e duro de se falar, de se viver. É o suicídio. Nós precisamos falar desse tema. Por quê? Porque, infelizmente, de 5 décadas para cá, o aumento do suicídio no mundo inteiro aumentou cerca de 60%. Isto é um número dado pelos estudos feitos pela Organização Mundial da Saúde. E isso é algo alarmante. Em alguns países tem crescido de maneira estrondosa os índices de suicídio. A cada dia, a cada ano e a cada mês acontecem inúmeros suicídios. A Organização Mundial da Saúde afirma que cerca de 1 milhão de pessoas põem fim à vida através do suicídio em todo o mundo. E cerca de 20 milhões tentam, mas não conseguem consumar o suicídio ou pensam em suicidar-se. Isso é algo triste, são índices terríveis que nós precisamos conversar. Por quê? Porque de vez em quando, na nossa sociedade, no meio em que nós vivemos, nós nos chocamos com uma notícia. Alguém que andava nas nossas ruas, que sorria para nós, que conversava conosco, talvez até um amigo chegado, de repente, pôs fim à vida através de um suicídio. E é algo que toca profundamente, que nos deixa extremamente alarmados, rasga o nosso coração. É algo terrível, chocante, duro. Por quê? Por que uma pessoa põe fim à vida? Nós precisamos falar deste assunto. E, infelizmente, nós estamos vendo hoje suicídios acontecendo entre crianças, adolescentes, jovens, vidas tão jovens, que têm tudo pela frente, que aparentemente não tem nenhum motivo para chegar a esse ponto de desespero. E aí você se pergunta: o que aconteceu? O que está acontecendo? Porque as pessoas, às vezes, aparentemente estão bem, passa por você, conversa, oi, tudo bem, como é que vai? Não, está tudo bem. E, de repente, algo tão terrível assim acontece. Queridos, nós precisamos entender essa questão. O suicídio é uma forma desesperada de pôr fim a uma dor. Às vezes você olha para o suicida, pensa nele como alguém que cometeu um grande pecado, ou alguém que era uma pessoa terrível. Olha, nem sempre é assim. Inclusive, nós precisamos elencar os tipos de suicídio. Há cerca de 3 tipos de suicídio. Existe um tipo de suicídio, por incrível que pareça, chamado convencional ou social. É o suicídio que é adotado, aceito por muitas culturas. Por exemplo, os esquimós, eles consideram que a pessoa que está idosa, enferma ou que tem alguma deficiência e põe fim à vida, ela fez a coisa certa. Nessas culturas é até esperado que alguém que está muito doente resolva pôr fim à vida. Olha que coisa terrível. É uma questão, infelizmente, cultural, né? Por exemplo, sabe-se que no Japão, né, a ideia do suicídio para uma questão de honra é uma questão cultural. Na Segunda Guerra Mundial, muitos jovens de 20 anos, 21, 22 anos, jovenzinhos, se ofereciam para pilotar aviões, né, suicidas.
Eles eram chamados de kamikazes. Eles, inclusive, achavam que aquilo era uma honra, uma glória, né? Morrer pela causa do seu país, pela defesa do seu país. Então, aqueles kamikazes entravam em aviões que direcionavam para o alvo inimigo e se matavam, se suicidavam por causa da honra do seu país. Isso, no meio da cultura japonesa, era visto, né? Hoje não muito, mas por muito tempo isso era uma coisa cultural vista como aceitável, honroso, né? E, inclusive, muito suicídio acontece no Japão por uma questão de fuga de algum problema, de honra, né? Algum problema intolerável, vergonhoso. Há alguns anos atrás, um secretário, um ministro do Japão se suicidou porque foi envolvido numa suspeita de corrupção. E ele ficou tão envergonhado, né, e pôs fim à vida. Então, em algumas culturas, esse suicídio convencional é visto como aceitável. Porém, em geral, entre as nações, entre os povos, o suicídio é visto como algo terrível. Por quê? Porque entendemos, mesmo que a pessoa não seja cristã, né, ela tem uma ideia de um Criador, ela tem ideia de Deus, e então nós entendemos que o Criador nos criou para viver, né, e não para pôr fim à vida. E que só Ele tem o direito de dar e de tirar. E sabe, queridos, isso é algo impressionante, porque nós, naturalmente, não queremos morrer. Você quer morrer? Não, você não quer morrer. O nosso instinto é para a vida e não para a morte. Nós não queremos morrer. Quando alguém pensa, sente desejo ardente de morrer, essa pessoa está realmente doente. Existe um tipo de doença que não é aparente, não está no braço, não está na cabeça, não está nos membros, ela está aqui, no íntimo do coração, né? Nas emoções adoecidas. E esse tipo de doença, ela causa transtornos que levam a pessoa ao desespero e ao desejo de pôr fim à vida. No próximo bloco, nós vamos tratar um pouquinho dessa questão, dessas doenças emocionais que levam ao suicídio.